Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está me assistindo. Bem, hoje vamos falar sobre as fontes energéticas no Brasil, parte 2, né? Vamos falar da fonte de energias renováveis, né? Principal delas que nós usamos no Brasil, a energia hidrelétrica, ok? Vamos conhecer um pouquinho de cada região onde nós temos a energia hidrelétrica, as suas hidrelétricas, né, como Balbina, Xingu, Belo Monte, a nossa querida de Itaipu, né? Vamos reconhecer as polêmicas que envolvem a construção de uma usina hidrelétrica, né? A gente sabe que a gente precisa represar o rio, alagar uma região muito grande e vai fazer com que essa, esse alagamento destrua fauna, flora, né? Tudo que fica soterrado ali com o passar do tempo, ela vai emitir um gás chamado metano, que é por conta das ações anaeróbicas dos micro-organismos, né? Caracterizar o uso da energia nuclear, né? Lembrando, não é uma fonte, o urânio não é uma fonte renovável, porém é uma energia alternativa, tá? E de baixo poder de combustível fóssil, porque a gente usa uma parcela mínima do urânio, né? Ele enriquecido, ele garante, né? E as polêmicas que foram interessantes no período da construção, né? Que logo assim que o governo militar ele assume, ele compra os reatores nucleares dos Estados Unidos, né? Lembrando que o contexto era o contexto da Guerra Fria, era o contexto em que as tecnologias armamentistas estavam sendo desenvolvidas, né? O Brasil chegou até, acho que por volta de 2004, chegou a receber uma inspeção nas instalações de Angra 1, Angra 2 e Angra 3 para ver se o Brasil estava desenvolvendo um armamento nuclear, mas ficou percebido que o Brasil tem o seu programa de energia nuclear, mas para fins pacíficos, né? Vamos ver também a importância entre o etanol e o programa Proálcool, tá? Muito importante isso. O Proálcool, lembrando que aquele período em que o, o mundo, em 1973, entrava na primeira primeiro grande choque do petróleo, o Brasil ele vai se defender com esse produto de matriz energética 100% tecnologia brasileira, tá ok? E isso foi bem importante. Então vamos lá, falar um pouquinho de cada bacia hidrográfica e o poder das suas hidrelétricas, né? Na bacia amazônica, ela tem um potencial hidrelétrico, mas está longe dos centros consumidores, né? Lá na região norte, onde é o maior centro consumidor? A região sul e sudeste, o eixo Rio-São Paulo, tá? A bacia hidrográfica do Paraná é a de maior produtividade na, na geração de energia para as hidrelétricas. Então fica importante a gente pensar que as bacias hidrográficas do Rio Tocantins-Araguaia, do Rio São Francisco, a bacia do Paraná, tá ok? A bacia do Norte, Nordeste, nós temos grande aproveitamento. A concentração das hidrelétricas na região Sudeste se estende tem que ficar próximo ao mercado consumidor. E onde está o mercado consumidor? Lá na região Sudeste. Mas temos usinas hidrelétricas no norte também. Aí a gente pode falar da hidrelétrica de Tucuruí, que atende a necessidade de energia nos projetos mineradores na Amazônia, tá? A gente tem ali o projeto Carajás, o projeto Grande Carajás, né, que tem diversos projetos de extração mineral, tem ferrovia, tem portos, tem indústria. Então, parte do minério extraído ali, ele estrutura essa, esse deslocamento. Então a gente tem uma demanda muito grande, né? Lembrando que o Brasil é um país de uma matriz energética, como a gente falou no capítulo anterior, muito grande. Precisa-se muito destacar que o Brasil ele tem um grande potencial para a industrialização, porque ele tem um subsolo rico,
ele tem fonte de energia, ele tem matéria-prima, ele tem mão de obra. A gente só precisa ajustar a competição com outros países, né? Incentivos fiscais, moderação entre as comunicações de infraestrutura, né? Moderar quer dizer melhorar essa infraestrutura para que o Brasil seja um país atrativo para isso, tá? Então, a gente tem a usina de Tucuruí, a gente tem a usina, deixa eu colocar aqui, que eu cheguei, né? A usina do Rio Madeira, as hidrelétricas de Santo Antônio e Giraú, no Rio Madeira, né? Envolveu uma polêmica por conta das ações da construção. Por quê? O foco principal é o impacto ambiental, é a população ribeirinha, as riquezas naturais que existem ali no entorno. Então, a emissão de gases estufas, gases de efeito estufa, que quer dizer, ali pode-se deixar um problema para se solucionar, e a ideia é fundir a concentração de CH4, né, no fundo do lago, né, por causa das ações anaeróbicas, e capturar esse gás para que ele seja queimado, e pode ser uma boa infraestrutura construir isso próximo, dentro das hidrelétricas, né, a captação desse CH4, que a gente chama de gás metano também. Então, estudos avançados mostram que a usina de Balbina e de Tucuruí, elas também têm um grande potencial, né? Temos uma segunda hidrelétrica chamada Belo Monte. Os estudos mostram que ali, né, na bacia do Rio Xingu, ela começou a ser construída lá em 1975, tá? E ela tem uma previsão, ela começou a ser construída lá, mas ela termina em 2011, né? O potencial é de 11 mil quilowatts, né? Lembrando que Itaipu 16 mil quilowatts, né? Mas a gente sabe que a gente tem um período de seca, então aí chega a 4.400, 500, 5.000 megawatt, acho que eu falei errado, né? 5.000 megawatts, a capacidade de 40% dela. Então, os debates, debate de acordo com o impacto da usina lá de Belo Monte no Rio Xingu, é que a perda de biodiversidade dos répteis, dos mamíferos, os grupos étnicos que vivem ali, a população, né, a concentração indígena, né, uma das maiores reservas indígenas que nós temos ali. E aí então a gente percebe que a população ribeirinha e os indígenas sofreram uma expulsão da sua localização. A preocupação é a ocupação desordenada da região. Expulsaram eles dali, né, teoricamente falando que iriam construir uma outra região, mas eles até constroem uma região, mas os imigrantes vão chegando, né, vão vendo uma localidade nova, há impacto na cultura indígena, e isso é muito ruim, tá? Então temos as usinas hidrelétricas no Brasil, a de Tucuruí, a de Balbina, Boa Esperança no Rio Parnaíba, que fica na divisa do Piauí com o Maranhão, Sobradinho no Rio, nós temos Sobradinho, Xingó e Itaparica, três no Rio São Francisco, Itaipu no Rio Paraná, Ilha Solteira e Engenheiro Souza Dias no Rio Paraná também, tá? O Rio Paraná tem uma boa diversidade aí. A de Itaipu, ela é a que produz mais energia, 16 mil megawatts, só perde para a usina, no mundo, só perde para a usina de Três Gargantas, que produz 22 milhões e 500 megawatts de energia, tá?
é muito importante, é um volume gigantesco represado, né? Ela já alterou o microclima, deslocação de população ribeirinha, tá? Isso a gente fala de impacto ambiental, mas se a gente for pensar num contexto maior da geração de energia para as indústrias da região sudeste, ela se tornou muito importante a construção dela, né? Só é uma pena que o governo brasileiro ele não faz as coisas pensando na população, ele faz as coisas pensando no empresariado. Lembrando que na aula passada a gente percebeu que a maior utilização de energia elétrica proveniente das hidrelétricas, né, normalmente fala assim, foi por conta das indústrias, tá ok? A gente lembra que quem consome mais energia são as indústrias. Indústria quer dizer atividade econômica. Atividade econômica quer dizer alimentação das necessidades do governo, de melhoria das condições das cidades, de infraestrutura, porque a atividade econômica vai impulsionar os impostos. Então, por isso, o governo pensa primeiro nos empresários, vamos dizer assim. Tá? E a população fica naquela promessa de que vai melhorar e nunca melhora. Né? A gente pode falar um pouquinho da usina de Tucuruí, que se localiza na bacia do rio Araguaia e Tocantins, né? Produz 4,5 milhões de megawatts, tá? Então as usinas são bastante interessantes que elas produzem e possibilitam abastecimento de energia, tá? Principalmente a de Tucuruí. Ela alimenta ali a região norte, os projetos Carajás e também o excedente ela vem para a região sudeste, né? Lembrando que a gente na perda é bem considerável, né? Quando vem do norte para o sudeste. E aí a gente começa a falar da usina de geração de energia, e é uma coisa bem interessante que eu vi na televisão esses dias, tá? Atualmente, o Brasil entra num regime emergencial. O governo está usando não só as energias das termoelétricas, mas também aumentando o preço por isso, né? Houve uma reportagem falando sobre a estiagem nas chuvas, automaticamente o volume dos rios tem diminuído, então eu não consigo ligar todas as turbinas. O que isso tem a ver? Se eu não consigo ligar todas as turbinas das hidrelétricas, o governo aciona a termoelétrica, tá? E essa demanda de energia elétrica ela vai ser através do carvão mineral, porque os reservatórios de águas estão baixos. Então a eletricidade gerada pelas termoelétricas é pago pela população. E isso é sinalizado para a gente em formas de bandeiras coloridas. Esse tipo de energia, a bandeira colorida verde, não há alteração na tarifa, porque está normal o volume de água dos rios. Na bandeira amarela, as usinas térmicas são ativadas, aí acrescenta mais ou menos R$ 1 em cada 100 quilowatts. Na bandeira vermelha patamar 1, as termoelétricas estão ativadas e aí alta demanda e aí sofre então uma alteração na conta de luz. A cada 100 kW consumido, eu pago R$ 3, mais ou menos assim, tá? Esses dias eu vi que já aumentou um pouquinho, né? Quando está na bandeira vermelha, patamar 1, eu tenho R$ 6. Tá? E tem a demanda 2 também, a demanda alta, foi a que eu percebi agora. O governo falou que nesse período de 2020, dessa pandemia, que não seria cobrado conta de luz atrasada, mas aí já liberou a população para trabalhar, então está cobrando tudo, está cortando luz, né? Houve um entendimento entre eles e foi publicado uma medida provisória de que não iria aumentar a tarifa, não iria ter cobrança de tarifa 2, o governo ia arcar com essa demanda.
O governo ia tirar o dinheirinho do bolso para poder pagar essa demanda da energia das termoelétricas, mas não aconteceu. Eles revogaram essa medida provisória e estão cobrando R$ 11 a cada 100 kW. Então, se você consome 300 kW, né, você vai pagar R$ 33 a mais na sua conta de luz, tá? É isso que a gente vê a bandeira vermelha no alto patamar aqui no nosso território, tá bom, gente? Muito importante isso, porque é, é chato, né? A gente tá num período em que muitos desempregados, muitos com dificuldade de sustento, o salário mínimo não cobre as despesas necessárias, né? Está na Constituição. O valor pago pelo salário mínimo ele deveria contemplar você ter saúde, educação e uma boa alimentação. E nós não vemos isso, tá? Então agora a gente começa a falar um pouquinho da energia nuclear, que ela teve o seu projeto no início da década de 60. Em 85 a usina entrou em operação. Seu funcionamento foi intermitente. Horas o reator ele libera energia para a população, horas não, tá? Isso é importante porque também tem um acréscimo nas contas de luz. Então, desde a fase do projeto até hoje, o complexo foi motivado por várias polêmicas. Que polêmicas são essas? Vamos lá. Argumentos contrários. A produção de energia nuclear apresenta alto custo. E o Brasil tem um grande potencial, né, que na década de 60, quando se pensou em construir as usinas nucleares, o Brasil ainda não explorava todo o seu potencial das hidrelétricas, né? Lembrando que só de Belo Monte pensou-se construir a partir de 75. O quilowatt gerado pela usina nuclear é 3 vezes mais caro do que gerado pelas hidrelétricas. Então era muito mais vantagem comprar a energia das hidrelétricas ou melhorar o potencial hidrelétrico. Melhorando esse potencial hidrelétrico, podendo diminuir o custo para a população. E a região sudeste poderia ser contaminada caso houvesse um vazamento de material radioativo. A água usada nesse arrefecimento, né, no resfriamento do o reator nuclear, ele precisa ser resfriado. Então, as usinas seria lançada ali a água na região ali, que é a região da Costa Verde brasileira ou carioca, né, é o sul fluminense, que a gente chama aqui no Rio de Janeiro, né? Então poderia estar afetando ali a fauna e a flora da região ali de Angra dos Reis, tá ok? E argumentos a favor da energia elétrica, né? É um conhecimento que a gente sabe que é através da fissão dos átomos nucleares, pode ser beneficiada como o uso para a medicina, tratamento médico, diagnóstico médico, e isso é bem importante, né? E por que foi escolhida logo ali entre São Paulo e entre Rio de Janeiro, né? Por conta da distribuição da energia. Lembrando, porque aqui, principalmente na década de 60, quando o governo militar ele assume o poder aqui no Brasil, eles não tinham como ter energia para desenvolver a indústria, né? Lembrando que a indústria brasileira ela só vai ser efetivada em 1970. O governo militar assume em 1964, então ele escolhe na ponta do lápis mesmo o município de Angra dos Reis, porque ficava entre a região metropolitana de São Paulo, entre a região metropolitana do Rio de Janeiro, tá ok? E aí a gente agora fala um pouquinho do etanol. Em 1975 o Brasil começou a produzir álcool combustível. Né? Quais seriam as vantagens? Polui menos do que os combustíveis fósseis, é uma energia renovável, envolve 100% de tecnologia nacional. Né? O petróleo a gente assume que só hoje que a Petrobras tem a alta tecnologia, mas lá na década de 50, quando a Petrobras ela começa, né? Nós não tínhamos toda a tecnologia.
O etanol tem uma cadeia produtiva, desde da plantação até a retirada da cana, gera emprego em todas as etapas. E o bagaço da cana, né, a gente vê ali, pode produzir açúcar, pode produzir o etanol com o bagaço, o etanol do sumo da cana, e o bagaço da cana, ele pode gerar uma biomassa, geração de energia elétrica, né? A biomassa de que maneira? A biomassa é através das ações anaeróbicas, né? As bactérias anaeróbicas são aquelas que não utilizam o oxigênio, né? Então, o Brasil é o maior produtor de etanol, maior produtor de etanol. Mas é bem interessante, deixa eu voltar aqui um pouquinho, as principais desvantagens do etanol, né? Se é que haja desvantagem nisso, né? Porque eu não acredito muito, né? É bom a gente pensar nisso. A lavoura de cana-de-açúcar requer grande extensão de terras agricultáveis. O Brasil é o quinto maior país em dimensão territorial. A colheita, a colheita manual é realizada após a prática das queimadas, o que facilita o trabalho dos cortadores, mas representa uma importante fonte de poluição, poluentes atmosféricos. Você queimar todo aquele, todo aquele bagaço, aquelas lascas que ficam no solo. Então, possa ser que aconteça, tá? Possa ser que aconteça substituição de, de cultura alimentar, cultivos alimentares tradicionais. Então, os empregos gerados pelas safras são temporários, oferecem baixa remuneração, mas isso não é uma desculpa para quem quer poluir menos o meio ambiente. Tá? Não podemos deixar isso acontecer. Então, energias alternativas também, a gente pode falar da energia eólica. Centrais lá em Fernando de Noronha, tem a Fernando de Noronha 1, Fernando de Noronha 2, Morro Carmelim Gouveia, lá em Minas, né? Lembrando que Fernando de Noronha é uma ilha que fica em Pernambuco, né? Ela faz parte do estado de Pernambuco. Nós temos energia eólica sendo gerada em Palmas, no Pará, 2.500 quilowatts, olha que bacana. Taíba, em São Gonçalo do Amarante, no Ceará, 5.000 quilowatts. E Prainha, no Ceará também, 10.000 quilowatts. É bem importante a gente pensar nisso, porque se torna importante fonte de energia. E a energia solar é uma energia que cabe às residências, cabe às indústrias prepararem as suas placas fotovoltaicas. Daqui a pouco a gente se encontra na nossa aula, falaremos mais um pouquinho sobre isso, tá bom, galera? Até daqui a pouco.